no plano federal, no plano nacional, começa a repercutir a total ausência de um planejamento na área de segurança pública para o Brasil. Matéria do Estadão, já também repercutindo isso, né? Até uma coisa engraçada acontecendo com a grande mídia, parecendo que realmente a lua de mel com o governo acabou. Parece que não tem mais aquela lua de mel com o governo Lula. Uma coluna do Estadão aqui assinada por Roseanne Kennedy. Segurança pública sob Dino vive cenário de inanição completa, diz membro do Fórum de Segurança. Ministro da Justiça e Segurança Pública sofre com fritura por falta de um projeto robusto para a área. Interessante que isso veio de um membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, segundo aqui a matéria. Inclusive aqui na avaliação de, dá o nome, Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG historicamente alinhada a todas as pautas progressistas que são adotadas pelos governos de esquerda. Então, se até o Fórum Brasileiro de Segurança Pública começou a se incomodar, tem algo muitíssimo errado nessa área. Não há dúvida disso. Nós vimos que no governo anterior, já comentamos isso aqui no Visada, as políticas de segurança pública, logo no início da gestão, foram bastante definidas como uma política de intolerância ao crime. E nós repercutimos aqui, enfatizamos e demonstramos que, muito além das efetivas ações que são adotadas na área de segurança pública, a postura governamental também tem forte influência nos indicadores de criminalidade. Existe a estrutura que é montada, existem as políticas estruturais, a inteligência, as ações programáticas, tudo isso sendo estruturado no âmbito dos ministérios para enfrentamento ao crime. E aí já tivemos ministérios separados, Justiça e Ministério da Segurança Pública, agora voltou a ser Justiça e Segurança Pública, agora Lula já quer, na verdade, já os aliados, o centrão fisiológico já quer dividir novamente a pauta para se ganhar mais um ministério. É capaz de vir uma brincadeira disso, que esse governo deve acabar com 51 ministérios, se for no ritmo que vai, porque só se fala em aumentar ministério. O governo anterior tinha enxugado bastante e agora todos esses ministérios foram não só recriados, como estão sendo ampliados. Mas existem uma série de medidas, que são passíveis de adoção para o enfrentamento à criminalidade, que eram estruturadas ou que foram anunciadas no governo anterior. O governo anterior começou, inclusive, fazendo algo que é crucial na área de segurança pública, que é retirar os grandes líderes das organizações criminosas, que normalmente já estão presos, da área de atuação, da sua área de conforto, da área de solidificação das suas organizações. Então, muitos deles foram transferidos para presídios federais. Quando isso acontece, há uma desarticulação nessas organizações. Não raro se estabelece uma disputa por poder para ver quem vai ocupar o lugar daquele que foi transferido, que se perdeu, e aí isso gera confrontos internos que, a partir da sua consolidação, acabam enfraquecendo essas organizações, porque acaba havendo uma cisão entre grupos diferentes, uns que apoiam um determinado criminoso para que suceda aquele que foi transferido, outros que apoiam o outro, e isso aí gera o enfraquecimento dessas organizações. Nós tivemos também na gestão anterior um fortalecimento imenso das operações de apreensão de drogas, foram recordes sucessivos nas quantidades de drogas apreendidas, nas quantidades de armas apreendidas, objeto do tráfico internacional. Havia uma estrutura, claro, houve um prejuízo muito forte pela questão da pandemia, mas havia toda uma estrutura de enfrentamento ao crime e havia todo um recado público, uma postura explícita de que não havia tolerância com os traficantes, com os criminosos. O que aconteceu? Os índices de criminalidade despencaram. Despencaram em níveis igualmente recordes. O número de homicídios caiu a patamares que não eram vistos desde o final da década de 90 do século passado. Então, tudo isso resultava
em uma consolidação programática de enfrentamento à criminalidade, cujos resultados foram positivos. E o que é que o governo atual tem nessa área? Nada. Zero. Quais são as políticas públicas para a área de segurança pública no Brasil? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Teve traficante que voltou de presídio federal e está de novo no seu local de atuação, de conforto para o exercício da liderança. Isso aconteceu. Mas e as ações para o enfrentamento da criminalidade estão aonde? E é isso aqui que essa matéria repercute. Matéria do Estadão, da grande mídia, da velha mídia. A fritura que o ministro da Justiça, Flávio Dino, vem sofrendo pela falta de um projeto mais robusto na segurança pública, conforme relatado pela coluna, ganhou respaldo de especialista no setor. Na avaliação do Dr. Rafael, aqui, professor da FGV, São Paulo, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o governo Lula III apresenta um cenário de inação completa nestes 9 meses de gestão. A declaração foi dada ao podcast Estadão Notícias, que será publicado nesta segunda-feira, hoje, dia 18. A gente não vê medidas efetivas sendo feitas pelo governo federal na segurança pública. É o governo que não tem uma articulação de esforços que seja minimamente convincente, afirma. Apesar do perfil lacrador nas redes e em depoimentos no Congresso, o que lhe deu o status de ministro influencer, olha só, Dino vem perdendo prestígio entre aliados petistas, preocupados com a falta de resultados na segurança pública, é claro. Até por isso, o presidente Lula poderia solucionar o problema com a indicação dele para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal após a aposentadoria da ministra Rosa Weber. O ministro da Justiça, além desse perfil lacrador, ele tem sido muito eficaz na construção de narrativas. Ele respalda, ele endossa a mesma narrativa que o governador da Bahia endossa, de responsabilizar o governo anterior pela política de armas. Diz que as armas que os CACs estavam adquirindo eram as armas que estavam sendo desviadas para a criminalidade, inventou um recadastramento absolutamente ilegal, mas que foi respaldado pelo Supremo Tribunal Federal. Legalidade não parece mais tão importante quando a questão é armas de fogo. E aí, nesse recadastramento, 99,67% das armas foram efetivamente recadastradas. Cadê as armas desviadas? Não tinha. Aí o discurso morreu. Tanto que no decreto subsequente, os efeitos do recadastramento sumiram. Sumiram. Se gastou o dinheiro, se mobilizou a Polícia Federal, se obrigou os atiradores a transportar armas totalmente desprotegidos, expôs os atiradores aos riscos da insegurança, e aí quando eles viram que quase 100%, muito próximo de 100% das armas foram recadastradas, eles mudaram o discurso, e aí nem sequer validar os efeitos do recadastramento se fez no decreto subsequente, é como se não tivesse existido. O PF-RECAD, procedimento de recadastramento da Polícia Federal, é como se nunca tivesse existido, porque foi instituído em janeiro, quando saiu o decreto subsequente em julho, já não tinha. Não se consolidou, nem sequer menciona o RECAD, nem sequer menciona mais o recadastramento. E ele fica perdendo tempo nisso, com esse discurso de querer responsabilizar o governo anterior, discurso ideológico, sem pé nem cabeça, sem nada ligado à técnica. E outra coisa que ele é bastante eficaz em acionar a Polícia Federal para os interesses de governo e não para os interesses de Estado. Inclusive vazou um áudio aí de uma conversa dele com um ministro que tomava posse, com um teor bastante estranho, dizendo que não tinha dinheiro, mas a polícia tinha, que ele tinha a polícia. Conversa meio estranha, ficou ali num contexto incompreensível. Mas hoje, inclusive, como ele gosta de fazer, ele chega nas redes sociais, no ex-Twitter, né, no X, agora lá de Elon Musk, o X, e só faz dizer, acionei a Polícia Federal para isso, acionei a Polícia Federal para aquilo, acionei a Polícia Federal para aquilo outro. Curiosamente, só contra adversários políticos. Esses acionamentos, essas investigações são sempre direcionadas a adversários políticos, transparecendo, olha só, um uso da Polícia Federal, que é uma instituição de Estado, para atender os interesses de governo, interesses político-ideológicos. E fez isso hoje. Hoje, de novo, o corregedor do CNJ encaminhou ao Ministério da Justiça um relatório
com supostas irregularidades cometidas na Operação Lava Jato. Sugestão do CNJ, instituir um grupo de trabalho para averiguar melhor essas supostas irregularidades e apurar se de fato havia ali algo que merecesse uma responsabilização mais objetiva. O que é que faz o senhor ministro? Não satisfeito em criar o grupo de trabalho, encaminha a Polícia Federal para instaurar inquérito e apurar se houve crime na Operação Lava Jato. Para quê? Para prender Moro e Dallagnol, que é o que ele está buscando. Não é segredo para ninguém. É um ministro recordista, nós comentamos aqui no Visada, no acionamento à Polícia Federal para se abrir investigações, quase totalidade das vezes direcionadas a desafetos políticos, a opositores do governo. Então, se ele está usando a Polícia Federal desse jeito, se a prioridade é esse tipo de discurso sem sentido, de tentar vincular arma de traficante, arma de quem a vida inteira se abasteceu do tráfico internacional ao comércio legal, ao que não tem nenhum cabimento, qualquer pessoa com o mínimo conhecimento técnico na área de segurança pública sabe disso, todas as CPIs mostraram isso. Olha, todos os dados disso, sem querer puxar brasa para minha sardinha, estão no meu segundo livro, Armas e Números. É só pegar lá, está detalhado. As CPIs que já foram feitas, tanto no Rio de Janeiro como no Congresso, o percentual de armas apreendidas que tem algum tipo de origem ilícita. Qualquer mínimo estudioso dessa área sabe perfeitamente que esse discurso é descabido. Mas o ministro de Estado continua repetindo isso. E quando aciona a Polícia Federal, não é para nenhum plano de combate à criminalidade, não é para nenhuma ação de inteligência para desarticulação de quadrilhas, para apurar rotas de tráfico, seja de droga, seja de arma, é para perseguir o opositor. A Polícia Federal está muito ocupada. Talvez por isso, não se tenha aqui no Brasil um plano efetivo de segurança pública, uma ação programática na área de segurança pública. Se tenha, nas palavras aqui do professor Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas, um cenário de inanição completa. Agora imaginem que o nível a que se chegou para até o Fórum Brasileiro de Segurança Pública estar criticando o senhor ministro. É hora de parar de brincar de lacração em rede social, de perseguir opositor ideológico, opositor político e começar a trabalhar na área de segurança pública. Lacração não vai fazer crime reduzir aqui no Brasil.